Quando você vê o depoimento da doutora Luana Araújo na CPI da Covid-19, infectologista e mestre pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, você consegue comparar com o depoimento da doutora Nise Yamaguchi e ver quem tem propriedade para falar sobre infectologia e quem é só alguém que cria achismos ou que dá opinião em relação a um tema que não tem domínio. Eu acho que depois de ter ouvido ontem a doutora Luana Araújo na CPI da Covid-19, ficou evidente os motivos pelo qual ela não fez parte do governo Bolsonaro oficialmente. Ela entende de ciência e ela não defende conspirações. Ela apoia a ciência e é contrária, por exemplo, à utilização da cloroquina ou hidroxicloroquina para supostos tratamentos sem eficácia comprovada, como a gente já sabe. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque ela chegou a trabalhar há 10 dias aproximadamente no governo. Foi a primeira infectologista que realmente chegou a entrar em algum momento no Ministério da Saúde, mas ao saber as suas posições em relação à cloroquina, a tratamento precoce ou algo do tipo, a sua validação política não foi aceita. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, como vocês devem ter acompanhado na última quarta-feira, a doutora Luana Araújo, infectologista e mestre pela Universidade Johns Hopkins, uma das referências, inclusive, nesse período da pandemia da Covid-19, ela depois dizendo por que ela não fez parte oficialmente do Ministério da Saúde durante a gestão já do ministro Marcelo Queiroga e qual a opinião dela científica sobre algumas pautas. Aí teve de ouvir os mais absurdos ao escutar o senador Eduardo Girão, do Ceará, o senador Marcos Rogério e o senador Luiz Carlos Reis. Inclusive esse eu posso chamar, como eu já falei aqui por mais de uma vez, o Olavo de Carvalho da CPI da Covid-19. Ele não para de passar vergonha. É uma teoria de conspiração atrás da outra. Ele tá falando tanta mentira que ele já tem até medo do que ele vai falar. Ele fala o seguinte, ó, eu tô falando isso aqui, mas pode pegar os órgãos de checagem aí para checar. A empresa que é dona disso aqui é daquela atriz assim, é daquela atriz assada. E aí quando a gente vai fazer a checagem das informações, para a surpresa de absolutamente ninguém, talvez o senador Reis, a informação que ele traz não é verdadeira. Ontem, inclusive, ficou evidente a vergonha que passou o senador Eduardo Girão, o senador Marcos Rogério e o próprio Olavo de Carvalho da CPI, o Luiz Carlos Reis. E por que passou essa vergonha? Porque o Girão tem defendido a ideia de que os médicos não têm autonomia, que estão interferindo na autonomia do médico, que isso é uma vergonha, que o médico pode decidir se passa um remédio ou outro. Se era isso que a doutora Luana estava falando, que não se tivesse autonomia para o médico passar o medicamento que quisesse. Ela falou não, senador. Ao contrário. A gente defende sim a autonomia do médico, mas o que a gente defende é a responsabilização por problemas possíveis. A utilização de medicamentos off-label, como ele costuma dizer, né, fora ali do trabalho comum, para usar uma linguagem mais direta para vocês, fora dos trabalhos que você tem conhecimento ali, um tratamento alternativo, podemos chamar assim, ele é permitido. Mas a gente precisa criar ferramentas para punir os médicos por possíveis erros. Ele não assumiu a responsabilização de passar o medicamento que não tem eficácia comprovada, assumiu. Então não pode ser, ela até usa essa referência, então não pode ser assim, nossa, o meu paciente ficou curado, eu sou um gênio, e depois ele morreu, falar, foi a vontade de Deus. Ela disse que não pode ser assim. Se você curou ele porque você foi um gênio e colocou em prática um tratamento sem comprovação científica, por que se ele morrer é a vontade de Deus, mas se ele ficar bom é porque você é um gênio? É isso que ela falou. E ontem, literalmente, foi um dia que eles todos passaram vergonha, porque tentaram o tempo todo distorcer o que ela estava falando, só que diferente da doutora Nise Yamaguchi, ela não só sabia o que falava, como inclusive falou, ó, senador, esse estudo que você apresentou está errado, essa análise que o senhor fez aí não é assim, metadados é isso, meta-análise é aquilo, estudo randomizado é esse, estudo randomizado é aquele, e eles perceberam que não tinha mais para onde ir em relação a isso. Até que ela foi questionada o motivo pelo qual ela não foi nomeada oficialmente para a secretaria durante a gestão do ministro Marcelo Queiroga. E ela disse que não foi dito para ela efetivamente o motivo, mas que ela sabe. Ela era contrária ao tratamento com hidroxicloroquina, inclusive ela chegou até a usar uma referência boa, dizendo o seguinte, que hoje ficar discutindo se hidroxicloroquina, ivermectina
é tratamento precoce ou não para a Covid-19, é escolher de qual borda da terra plana você quer pular. Ou seja, só nessa fala aí, ela já colocou todos os negacionistas que estão fazendo parte da CPI da Covid-19, dentre eles, em especial, esses 3 que eu citei, colocou eles no lugar deles. Ó, vocês estão sendo negacionistas, a informação que vocês estão trazendo não tem credibilidade científica, não tem evidência comprovada em local algum, e se você continuar defendendo isso, é a mesma coisa que defender a Terra plana. Você defende a Terra plana, foi basicamente isso que ela falou de forma indireta ali para eles. E ela deixou claro que a nomeação não saiu por causas políticas, o nome dela não teria sido aprovado, tanto que ela disse que depois que deixou o Ministério da Saúde, mesmo sem nomeação oficial, ela disse que trabalhou lá aproximadamente 10 dias tentando ajudar o ministro Queiroga. Ela disse que após sair, recebeu várias ameaças de morte e isso só consolidou aí o que ela já imaginava que seriam os motivos para o qual ela não teria sido nomeada. O Marcelo Queiroga, que é ministro da Saúde atualmente, o doutor Marcelo Queiroga, falou o seguinte aqui, ó: a nomeação de qualquer pessoa para um cargo público segue uma sequência de validação, a área técnica e tem que existir outras análises, que ele não citou aqui, mas também a área política, ou seja, tem de agradar o gado, no caso dos bolsonaristas, tem de agradar os fascistas que ainda apoiam esse presidente. E essas análises não foram bem sucedidas, tal sorte que não foi nomeada. E ela vai dizer isso aqui mais ou menos, que quando o doutor Queiroga chamou ela para dizer que ela não seria nomeada, ela disse categoricamente esse texto aqui, ó: honestamente, isso ela dizendo lá na CPI da Covid-19 de ontem, tá? Honestamente, não me foi comunicada qual foi a razão pela qual minha nomeação não foi aprovada. Eu simplesmente fui comunicada de que, infelizmente, essa nomeação não sairia. Eu agradeci profundamente a oportunidade de servir ao meu país, peguei as minhas coisas e voltei para Belo Horizonte. O que é importante ressaltar aqui é que ela disse que o próprio doutor Queiroga chegou para ele e falou: ó, Luana, eu lutei para nomear você, mas infelizmente não saiu. Tanto que ela disse que não concorda com as atitudes do governo, que não simpatiza com o governo, mas que ela decidiu engolir tudo isso para poder ajudar efetivamente os compatriotas dela a sair dessa situação pandêmica. Alegando, inclusive, que como o doutor Queiroga era um técnico que estava ali, que em tese teria carta branca, ela foi. Mas, na verdade, a gente sabe que não aconteceu isso. E ela acredita que a nomeação dela não tenha sido aprovada basicamente por isso, porque ela defende a ciência. Muitas pessoas criticaram a maneira como os senadores trataram a doutora Anísia Yamaguchi. E ontem, na CPI da Covid-19, eu vi as coisas transcorrendo mais ou menos da mesma maneira. A única diferença é que, ao ser indagada pelos senadores, a doutora Anísia Yamaguchi não sabia responder às questões que lhe eram apresentadas. Já a doutora Luana Araújo não só respondia, como é especialista na área de infectologia. É isso que aconteceu. O próprio Renan Calheiros, inclusive, que é relator da CPI da Covid-19, quando ela termina de falar sobre algumas coisas ali com alguns senadores, ele fala: doutora, agora dá para entender por que a senhora não fez parte desse governo. A senhora é boa demais. Esse governo não quer gente boa, ele quer gente ruim para poder colocar em prática o seu plano genocida. Mas enfim, comenta aqui o que você achou dessa situação, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva nesse canal. Eu vou deixar para vocês aqui também no primeiro comentário fixo as fontes desse vídeo e a fonte de uma informação que o relator, o Renan Calheiros, divulgou, que já existem provas consolidadas de que o presidente Bolsonaro se reunia com frequência com o suposto gabinete paralelo do Ministério da Saúde, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final dos vídeos, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.